Mas eu quero dar oportunidade aos que estão aqui prestigiando conosco. A Dona Lu, a Lúcia, é uma amiga nossa. Eu queria que ela, como chegou a posterior, que ela se apresentasse e já fizesse uma pergunta ao nosso querido Bispo Natan. Fique à vontade, a palavra está com você. Boa noite, Lúcia. Boa noite para todos aí. Bem, eu vou começar com um versículo, né, que diz que o justo vive pela fé, né? E nós vivemos por aquilo, não por aquilo que vemos, né? Então, é uma coisa que eu estava pensando aqui enquanto você falava, Natan, é o seguinte: a Universal, quando ela começou, a gente até costumava falar na igreja, mas a Universal é um pronto-socorro, né, que atende aquelas pessoas, né, que muitas das vezes as igrejas que eram mais tradicionais, elas não aceitavam, né, não estavam preparadas para receber. Tinha todo aquele trabalho social também. Mas, de repente, a Universal ela começou a mudar. Começou a se tornar uma igreja mais voltada para o negócio do que realmente para o reino de Deus. Então, uma pergunta que eu vou fazer para você, Natan. O que é Universal hoje? A Universal é a Igreja de Jesus Cristo, ou ela é uma seita apenas para manipular as pessoas e fazer com que as pessoas doem cada vez mais o seu dinheiro, o seu patrimônio? Ok. Não sei se posso responder direto, Barros, a Lúcia. Posso. Bom, Lúcia, grata satisfação, prazer, tá? Tá falando com você. Bom, concordo com você perfeitamente, tá? Em relação a que a igreja no início, ela tinha um trabalho diferente, tanto é que ela era muito forte, ela tinha um braço social muito forte, trabalhava muito com essa questão do assistencialismo. Eu, particularmente, fiz muito trabalho, trabalhei muito no interior, com distribuição de cestas básicas. Enfim, esse trabalho social era muito forte. Isso, na época, depois veio a ABC, que era a Associação Beneficente Cristã, e isso era muito forte na igreja. Tá? Depois passaram-se o tempo, eu não sei se é porque eu perdi completamente a ligação com a igreja, não tive mais conhecimento de nada que se passava lá dentro. Eu venho tendo mais contato agora nos últimos 4 meses, por causa das informações que estão me passando. Eu não sei se era isso, que eu não via mais falar, não via mais divulgar, não via mais comentar sobre a ABC, Associação Beneficente Cristã. Então, eu não sei se é porque eu não via ou porque ela deixou de existir. Esse trabalho foi abandonado. Na minha época já tinha sido praticamente extinto, mas ainda tinha. Bom, respondendo a sua pergunta se hoje é uma igreja ou uma seita. Para mim, na minha concepção, nem uma coisa nem outra. Na minha concepção, é uma empresa. É uma empresa. Claro que eu sempre ouço comentários daqueles que são mais estudiosos, tá? Nesses assuntos, que não é o meu caso, dessa questão de o que é uma seita. Tá? Eu nunca tive eu nunca me aprofundei em saber exatamente o que caracteriza uma seita. Mas já vi muitos vídeos onde aqueles que conhecem apontarem que a Igreja Universal do Reino de Deus, ela preenche todos os requisitos e características de seita. Tá? De seita. Então, para mim, o que eu posso afirmar é que ela é uma empresa. Porque de empreendedorismo eu conheço. Eu hoje sou empreendedor nato. Inclusive, as pessoas me chamam de bispo hoje, né? Eu respeito pelo respeito que elas têm por mim, mas eu deixo bem claro que hoje não sou mais.
bispo, nem pastor. Hoje, o meu ramo é de empreendedorismo. A minha visão hoje é completamente empreendedora de negócio. Eu sou hoje empreendedor. Tá? Inclusive, muitas pessoas falam assim, mas por quê? E, em muitas coisas eu vejo ali uma oportunidade de empreender. Então, eu sou um empreendedor. Bom, e disso eu entendo. Então, hoje eu vejo a igreja como uma empresa 100%. E acredito também ser uma seita pelo que, não posso afirmar, mas pelo que os são mais entendidos apontam, tá? É bastante coerente, sendo uma seita e não uma igreja, Lúcia. Obrigado pela resposta. Pastor, não. Obrigada, Natan. Desculpa. Eu vou perder o chamar de bispo quando a gente tiver mais amizade. Por enquanto, Fica à vontade. outro vou deixar como bispo. Queria convidar agora, boa noite, Fernando. Fernando chegou aí um pouco atrasado, mas está junto com a gente. Satisfação em ter conosco aqui. Fernando, você poderia aproveitar essa oportunidade e fazer uma pergunta também para o nosso querido Natan, só deixando muito claro que, como ele é meu convidado e o canal, eu não sou dono do canal, tenho muitas pessoas que nos assistem, não serão feitas perguntas do ponto de vista da pessoalidade do Natan, mas acerca do seu ministério e da sua experiência enquanto bispo na Universal, tá bom? Só para deixar muito claro, e fique à vontade, a palavra está franqueada para você. Obrigado, Marcos. Vocês estão me ouvindo bem? Estou um pouco resfriado. Quero agradecer pelo convite. E eu, inclusive, vou mandar um abraço pro Gelson aqui que mandou o link. Por aí de amigo meu. E mandar um parabéns também pro bispo Natan pela coragem de estar denunciando a cúpula da Universal, que deve ser bastante forte. E fazer uma pergunta assim pro bispo Natan, e a respeito de muitos falam que quando sair da Universal, ouvi alguns, ouvi alguns falar sobre perseguição, até mesmo de ameaça de morte. Houve no seu caso? Ocorreu no seu caso isso, bispo? Pode chamar você de bispo? Perdão, desculpa. Pode, claro, fica à vontade. Desculpa, é só o nome que saiu um pouquinho. Fernando, é isso? Isso, Fernando. Fernando, prazer, Fernando. Bom, obrigado aí por você estar aí, pelas palavras, tá, de encorajamento. Em relação a ameaças, bom, quando eu saí, perseguição e ameaça. O que aconteceu comigo? Se isso caracteriza uma perseguição, eles começaram a fazer com que eu sofresse um linchamento, tá, popular. Ou seja, eles começaram a trabalhar contra a minha imagem. Eu comecei do nada, ouvir várias coisas a meu respeito. Coisas que eu nunca imaginaria que pudessem ser faladas, até pela minha conduta na instituição. Tá? E digo mais, se eu tivesse um comportamento lá dentro, uma conduta lá dentro, reprovado e tivesse deixado vários rastros, eu seria a última pessoa a vir aqui a público, tá, para fazer o que eu estou fazendo. Eu procuraria me esconder. Inclusive, essa é a razão pela qual muitos que saíram, tá, ficaram no seu canto quieto. Porque eles sabem que se vierem a público fazer o que eu estou fazendo, então simplesmente vão pegar os rastros deles, as coisas que eles fizeram, participaram, tá? E que muitos têm imagens, têm documentos que depõem contra eles, e eles vão colocar e usar isso como armas contra eles. Então, por isso não fazem. Tá? Eu não, eu já tive essa coragem, viu que me encorajou foi primeiro, que eu não tenho nada a temer. Qualquer coisa que eles tentem usar contra mim, eu venho aqui e me defendo. Então, quando eu saí, Fernando, o que eles fizeram? Começaram a dizer que eu saí porque eu era homossexual,
tá? Que eu era homossexual. Tem um dos vídeos que eu falo sobre isso, como é que ocorreu. E me arrependo de, na época, que ainda tinha essa visão fechada, do sim senhor, não senhor, do tá ligado, tá? Do servo não se justifica, o único direito do servo é servir, é obedecer. E esse é um dos grandes arrependimentos que eu tenho. Eu queria ter a visão que eu tenho hoje, porque eu iria ter processado o bispo da época, que era o Sérgio Correia, a igreja também, por não ter tomado uma providência, enfim. Mas eu me calei, e isso fez com que eu saísse, e eles começaram a usar isso contra mim. Então começaram a falar disso, começaram a boatos também que eu havia traído, tá? A minha esposa, a outra esposa, e aí outros falam que eu havia roubado, enfim, cada um falava uma coisa. E eu comecei a ver isso. Então, era uma forma, assim, de me perseguir para que eu ficasse com a imagem arranhada, quebrasse as minhas pernas e não conseguisse me levantar caso, tá, eu quisesse retornar ali com um ministério e não tivesse forças para me levantar. Então, esse tipo de perseguição houve. Tá? Em relação a ameaças, eu nunca sofri, tá? Quero deixar claro isso aqui, até a data de hoje. Até a data de hoje, 11 de agosto de 2016. Eu nunca sofri nenhuma ameaça por parte da Igreja Universal do Reino de Deus, ameaça de morte. Tá? Nunca sofri da cúpula, de nenhum bispo. Tá? A única ameaça que eu sofri quando eu saí foi na época de um obreiro, mas um obreiro, assim, que ele tinha um cargo público, tá? Era ligado à parte política da igreja, ele tinha um cargo público, e na época ele queria sair para vereador, tá? Independentemente da igreja. Então, a igreja apoiou um vereador e ele queria sair à parte. O que ele fez? Foi até onde eu estava morando para pedir o meu apoio. E o que ele queria? Nessa época eu frequentava a Igreja Universal. Quando eu saí, eu continuei 1 ano congregando na Igreja Universal como membro. Tá? Na igreja de bairro, onde eu comecei como grupo jovem. Então, todo domingo às 6 horas da manhã, durante 1 ano, sem faltar uma única reunião, eu estava lá para procurar manter ali a minha comunhão com Deus. Bom, pelo menos tentando. E aí ele queria que eu me utilizasse disso para ali dentro pegar votos, usar a minha imagem, meu nome, a minha influência, para angariar votos para ele. Tá? E a promessa era que eu tivesse um cargo, tá, prestigiado lá dentro do... Enfim, um cargo onde eu iria ganhar bem. Uma proposta bastante tentadora, porque na época eu não ganhava nada, não tinha nada de salário, não tinha trabalho, não tinha nada, foi assim que eu saí. Então, um tanto quanto tentadora. Mas eu sempre tive uma coisa comigo. Eu nunca vendia minha alma para o diabo. Tá? Em todo esse tempo, desafio alguém que prova que eu vendia minha alma para o diabo. Nunca. Para participar de nenhum tipo de negócio escuro. Todos os negócios meus que eu tenho, todo o dinheiro que eu ganho, então todos eles são com negócios que eu ponho aí, ó, tá? Público para todo mundo. Tá? A pessoa pode falar desse ou daquele negócio, disso ou daquilo, tá bom. Então, prova aí o que você tem para falar. Você está falando, então prova isso. Então eu sou assim. E o dia que eu souber também que alguma coisa é errada, eu sou o primeiro a vir em público e falar assim, olha, está errado, vamos parar por aqui. Então eu sou assim, é assim que eu tenho a minha conduta. Então eu não aceitei a proposta dele, e quando eu não aceitei, o que é que ele fez? Me mandou, a mesma pessoa que ele mandou fazer a proposta, ele me mandou dizer, olha, eu sei que você tem aí uma lan house, nessa época eu estava tentando sobreviver ali com uma lan house, que eu abri na garagem da casa da minha irmã, tá? Da minha mãe, perdão, que minha irmã morava, e ele disse, olha, eu vou mandar a fiscalização, e aí? Porque eu sei que essa lan house não era legalizada. De fato não era. Tá? Não tinha nenhuma autorização para funcionar. Eu queria sobreviver, eu queria comer, queria me alimentar meio-dia, queria matar minha fome, e eu estava trabalhando dignamente. Tinha ali alvará de funcionamento? Não. Mas eu estava trabalhando dignamente, honestamente. Então, essa ameaça eu sofri, e queria lá fechar. Mas, graças a Deus, eu não me vendi, não aceitei a proposta dele, também ele não fez nada, ficou só na ameaça. Foi a única ameaça, assim, que eu sofri até a data de hoje. Também, se eu sofrer alguma, certo? Primeira coisa que eu faço, eu venho a público e falo que sofri, dou nome aos bois, exponho, e-mail, WhatsApp, seja lá o que for, da ameaça que eu sofri. Vou imediatamente numa delegacia, registro o BO, tá? E para que fique caracterizado
Se alguma coisa, porventura, vier a acontecer, então já tem ali quem é a quem ser responsabilizado, tá? Porque a ameaça por si só já é crime, mas também pelo ato em si, caso ele venha a ser consumado. Maravilha, maravilha. Natan, deixa eu te perguntar, só antes de fazer uma complementação para que, se porventura você puder responder, eu quero mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando a gente. Tem 50 pessoas inscritas, tem 2 canais retransmitindo para outras pessoas, então a gente não tem ideia de quantas pessoas estão assistindo nesse momento, mas eu queria mandar um abraço para Edmilson, do Rio de Janeiro, né, um amigo nosso. Deus abençoe, Edmilson, estamos juntos, Deus abençoe. A Mara Silva também está assistindo, está ao vivo. Mara, boa noite, Deus abençoe. Está aqui também o Williams Alves, a Maria Lopes também, Deus abençoe. A Maria disse o seguinte para você, Natan, ela falou o seguinte: assistindo e concordo com você, vejo sinceridade em Natan. E muito boas suas perguntas, obrigado. Tá bom aqui, tem o Paula Barros contando seu testemunho de Curitiba, como você foi injustiçado, e depois as pessoas viram que eram, contando aqui, interessante, depois a gente lê, não vai dar tempo para ler agora, tá? DM Show também, tá aqui até agora, foram essas pessoas que comentaram aqui. No WhatsApp tem um bocado de comentário, depois eu mando um beijo para todo mundo. Com relação, Natan, que você estava falando com relação a ameaças, né? Eu tive uma experiência um pouco diferente. Na minha saída, na realidade, eu tive alguns problemas. Eu fui pregar em alguns lugares já de maneira independente e pessoas chegaram a fuzilar o meu carro, tentaram me tirar da pista algumas vezes. Eu tive uma experiência um pouco mais dura, mas era uma questão mais ou menos local. Não vou colocar a instituição como culpada, jamais. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta. Você se surpreenderia hoje, Natan, se um bispo, um pastor, na iminência de sair também fazendo o semelhante, você acredita que existem pessoas capazes, que você não se surpreenderia se alguém tivesse sido ameaçado ou já foi ameaçado anteriormente? Você já ouviu falar alguma coisa nesse sentido? Se você puder responder para a gente, seria interessante. Se não, fique à vontade. Claro, claro que sim. Bom, eu já ouvi, tá, várias pessoas falarem que sofreram, de fato, ameaças. Tá? Já vi muitas pessoas me falarem sobre isso, comentarem sobre isso. Esse caso que eu estou falando aqui é de mim. Tá? Como eu mantenho sempre a verdade, então eu seria o mais interessado em chegar aqui e falar o contrário. Em dizer o contrário, porque isso até de alguma forma já me salvaguardaria qualquer acontecimento futuro. Mas eu prezo sempre pela verdade. Então, comigo não aconteceu, já vi casos como o seu, tá, Barros? De pastores sim, que sofreram ameaças, comentaram isso. Tá? Eu não sei se no meu caso, porque assim, como eu saí, eu saí, não dei nenhum tipo de dor de cabeça para a igreja. Não coloquei a igreja na justiça. Continuei frequentando a igreja. Então eu não era visto também como uma ameaça. Tá? Então eu fui visto como um cachorro morto, na verdade. Um cachorro morto. Inclusive para eles, essa minha ressurgida como uma fênix das cinzas, tá? Alguém que eles davam por morto. Eu ressurgi assim 4 meses para cá do nada. E dessa forma, como nós surgimos, fazendo aí abalar as bases e as estruturas da instituição, tirando eles da zona de conforto deles, o que eles não esperavam que alguém pudesse fazer, porque o lema deles era: quanto mais bate, mais cresce. Mas não é o que nós temos visto. Quanto mais nós estamos batendo, mais nós estamos vendo as pessoas abrindo os olhos e saindo da instituição. Então isso não representa crescimento, isso representa uma queda, decadência. Tá? Então, Barros, agora, em relação se eu acredito que seja capaz de haver isso. Sim, claro. Por quê?
Porque aonde existe hoje, onde o dinheiro e o poder, tá, está acima de tudo, como é o caso hoje que acontece com a Igreja Universal do Reino de Deus, dinheiro e poder acima de tudo. Tudo que se é feito hoje é visando dinheiro e poder. Tá? Então, essas pessoas que querem o poder, tá, e têm o dinheiro acima de tudo, elas são capazes de muitas coisas para se manterem no poder, ou manterem esse poder e manterem esse dinheiro, e salvaguardarem esse dinheiro. Tá? Então, claro que eles não vão deixar isso explícito. Eles vão dizer o seguinte, que como pastores, e bons pastores, eles vão sair ali em proteção das suas ovelhas, e para isso eles vão matar o leão. Qualquer leão, qualquer urso que vier para devorar suas ovelhas, então que eles vão sair para matar. Outro dia eu vi até recente, um bispo apresentando a um pessoal lá da África, se não me engano, e ele usa essa, sabe, essa colocação. Ele fala assim, olha, nós, se tivermos que matarmos o leão, ele pega lá um caçador de leões, lá da África, e ele diz que eles vão lá e enfrentam aquele leão e mata para salvar ali a sua tribo. E eles falam a mesma coisa, são eles, para salvar as ovelhas. Então, isso significa dizer que eles, só que não é bem assim. O que eles querem proteger ou guardar não são as ovelhas, não são as pessoas, mas o poder e o dinheiro. Então, eu não duvido de nada que eles sejam capazes de fazer. Mas nada é nada mesmo. Obrigado. E a questão, desculpa, Barro. Pode falar. Desculpa me interromper. E a questão da política também, né? E que se inclui aí na questão do poder. Então, nós vemos vários casos aí onde a política, nessa disputa pelo poder político, aí existe até casos relacionados à política da própria instituição, tá? Aonde um bispo lá foi assassinado, um pastor, deputado federal, no Rio de Janeiro, ele foi simplesmente metralhado, tá? Morreu. Eu conheci esse pastor, tá? Eu falo em um dos meus vídeos, e que dizem que era uma briga interna de política, e que, como é que se diz, foi coisa mandada. Tá? Bom, ninguém mata ninguém de graça, acho que é a realidade. Então, existe sim, a gente não tem como afirmar o que é o que não é, porque seria aliviando da nossa parte, mas existe. Então tem dinheiro, poder e política, então daí pode esperar tudo. Obrigado, Natan. Maravilha.